Gente querida, que bom estar com você de novo. A gente está trabalhando o metabolismo energético das células, dos seres vivos, ou falando da matriz energética. Num primeiro momento, a gente estudou a fotossíntese e a quimiossíntese, que transformam a energia luminosa do Sol, vinda de oxidação de um composto inorgânico, em matéria orgânica. Então, acumula energia na ligação química dessas moléculas. E agora a gente precisa quebrar essas moléculas para liberar energia para produzir ATP, que é a nossa moeda energética, para a gente funcionar. Então, esse é o objetivo dessa aula, falar do fenômeno que faz isso, chamado respiração celular, e também de uma outra modalidade chamada fermentação. Como você pode observar aqui, ó, aula 32, respiração e fermentação. Então, veja a equação geral. Veja que é o contrário da foto. Aqui eu tenho glicose, C6H12O6, na presença do oxigênio, queimo, dá o quê? Gás carbônico, água e ATP, que é a nossa molécula energética. Agora eu quero que você veja o seguinte, como há a relação da fotossíntese com a respiração. Eu vou te dar um exemplo fora daqui. Não importa se termoelétrica, hidrelétrica, usina nuclear, uma termonuclear, em alguma usina tem a geração de energia elétrica e a energia elétrica é transportada para a tua cidade. Ela é transportada em linha de transmissão e alta tensão. Mas ela não pode entrar na tua casa em alta tensão que vai queimar tudo. Então, na tua casa entra em baixa tensão. Agora, entre a alta tensão que chega na tua cidade e a baixa da tua casa, tem um transformador. Se você tiver a ideia dessa analogia que eu fiz e que eu vou te mostrar agora na tela, amigo, você vai entender o objetivo da respiração. Então veja lá, ó. Através da fotossíntese entra energia e matéria para produzir molécula orgânica. Aí você consegue molécula orgânica como? Na alimentação. Aí são nossos alimentos. O que a gente obtém com esses alimentos? Açúcares ou carboidratos, que são a nossa energia imediata. A gente obtém gorduras, que também pode usar para liberar energia. E proteínas. Em última análise, a gente vai queimar a proteína. Só que tem uma característica, essas moléculas representam alta tensão. Tem grande concentração de energia e para a célula difícil acesso. Se eu queimar rapidamente uma molécula dessa, eu vou queimar a célula, torrar a célula. Exatamente, queimar tudo na tua casa em alta tensão. Ora, vou deixar um lápis aqui, ó. O que a gente usa? Usa moléculas como o ATP, que representam baixa tensão. Ora, o ATP tem pequena quantidade de energia armazenada. Pequena quantidade de energia. Mais fácil acesso para a célula. ATP quer dizer o quê? ATP quer dizer uma adenosina ligada a 3 fosfatos. De trifosfato, por isso ATP. O que a célula faz? Quebra essa terceira ligação, aí fica com dois fosfatos, ADP, libera o fosfato e libera energia. Essa energia é para você funcionar. É como fosse a energia do teu eletrodoméstico. O que tem no meio do caminho? No meio do caminho tem um transformador. Então, o que você come é alta tensão, o que você usa é baixa tensão. Que transformador é esse? A respiração celular. Agora você vai entender por que você tem que respirar na célula. O que é a respiração celular? É uma lenta combustão, uma lenta queima que libera aos poucos o quê? O que toda queima libera? CO2, água e energia. Só que essa energia a célula usa para produzir ATP. Então agora, meu amigo, você entende
Por que se bloquear a respiração celular, a gente morre, que era o que acontecia nas câmaras de gás em campo de concentração dos nazistas. A gente fica sem energia. Agora você vê a ligação da fotossíntese com a respiração. E veja como as plantas são fantásticas, elas têm os dois. Elas transformam energia luminosa em energia química, guardam grande concentração, quando precisa queima, produz o ATP e vive. A gente só tem a segunda parte, então a gente depende de quem faz a primeira. Está aí a nossa dependência de quem faz a fotossíntese. Mas vamos ver as etapas. Sabe o que vai cair nas tuas provas? Isso aqui, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, o sistema transportador de elétrons, tá? Isso aqui é o que o ensino médio pratica. Lá na universidade, eu prefiro subdividir assim, glicólise, que é igual a de baixo. Oxidação fosforilativa, eu acrescentei só uma coisa a mais, que é a formação dessa molécula chamada acetilcoenzima A e representada assim, ó, AC maiúsculo O minúsculo, traço A. A gente chama de acozinho A. É essa molécula que entra no ciclo de Krebs. E aí, por desconhecer essa molécula, a maioria que estuda direto aqui embaixo passa trabalho. Mas o esquema é o mesmo. A única coisa é que essa molécula eu vou contar como ela forma e ela entra no ciclo de Krebs. Aí depois tem o sistema transportador de elétrons, que é a última etapa. Então tem a glicólise, que ocorre no citossol, e isso aqui ocorre na mitocôndria. Tá? Então, a glicólise é a primeira etapa da respiração e ocorre no citossol, o resto tudo dentro da mitocôndria. Tudo bem? Então, vou te contar agora os principais passos de cada etapa e é o que o pessoal vai cobrar nas tuas provas. Então, vamos ver. Glicólise. Lise quer dizer quebra. Quebra de quem? Da glicose. Ocorre aonde? No hialoplasma, que é a mesma coisa que o citossol, então fora da mitocôndria. Gente, por favor, essa é a fase anaeróbica da respiração. Ainda não entra o oxigênio. Inicia com o quê? Com a glicose. Então, você vai acompanhar que a glicose tem 6 carbonos. Aqui entra numa reação que ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, que pode ser chamado também de piruvato, é a mesma coisa, tá? A gente usa piruvato, que é uma palavra só. Cada um tem 3 carbonos. Então essa é a reação química. Tá aqui, ó, resultado químico. 2 moléculas de piruvato, que é a mesma coisa que ácido pirúvico. Só que há um lucro de 2 ATPs e 2 NADs. Você vai guardando isso aqui, os ATPs e os NADs. Porque todo hidrogênio liberado aqui, gente, hidrogênio liberado aumenta a acidez da célula e a gente morre. Então, todo hidrogênio liberado tem que ser capturado por uma substância que é chamada de transportador de hidrogênio. Nesse caso, tem 2, uma chamada NAD e outra FAD. Você lembra que lá na fotossíntese só tinha o NAD. Então, qual é o saldo? 2 ATPs, isso aqui você tem que saber, e 2 NADs. E o resultado químico, 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Por que o Geraldo falou que o custo energético é de 2? Porque na prática produz 4 ATPs. Só que gasta 2 ATPs para ocorrer. Então, se você ganha R$4 e gastou 2 para ir trabalhar, o teu lucro é só de 2. Por isso que aparece aqui o lucro 2 ATPs, ok? Essa é a reação. Ó. Entra a glicose, vira a glicose 6-fosfato, aqui começou a gastar ATP, aqui gastou outro ATP. Aí ela pega 2 vias. Aqui liberou hidrogênio. Aí uma via produz um ácido pirúvico, outra via outro ácido pirúvico. Então aqui está produzindo ATP, aqui está produzindo ATP. 2 e 2, 4. Como gastou 2, o lucro é de 2 ATPs. Então o que é que sobrou? 2 ATPs de lucro, 2 NAD H2 e 2 piruvatos. Tudo 2. Ok? Aí o que é que acontece na sequência? Vamos para estudar o ciclo de Krebs. Então a parte que ocorre lá no citossol acabou. Agora a gente vai ver na mitocôndria.
O piruvato entra na mitocôndria. Ocorre aonde o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. O que é a matriz? Aquele gelzinho que tem no interior da mitocôndria. Então, o piruvato tem 3 carbonos. Então, vai guardando aí. Piruvato tem 3. Como tem 2 de 3, dá os 6 da glicose. Agora, cada piruvato que entra na mitocôndria perde um carbono e vira ácido acético, quer dizer, vinagre ou acetato, com 2 carbonos. Esse carbono é liberado na forma de gás carbônico. Só, meu amigo, para você nunca se perder nas contas, de cada glicose, 2 piruvatos. Agora são 2 caminhos, eu tenho que somar o resultado de um e de outro para poder ter o resultado geral, porque o resultado geral é computado por glicose que entra no processo. Então você vê, a glicose tem 6 carbonos, quebrou em 2 de 3. Agora, cada molécula de 3 pede um carbono. Então, 2, 6, já tem 2 moléculas de gás carbônico que vão embora. Aí eu tenho 2 moléculas, cada uma com 2 carbonos, 2 acetatos. O que cada acetato faz? Se junta com uma, na presença das enzimas, com uma molécula chamada coenzima A e forma acetilcoenzima A, que na verdade é o acetato com a coenzima A. O acetato reage com a coenzima A, forma acetilcoenzima A. Aí o que acontece? A acetilcoenzima A entra numa reação com uma série de substâncias e o que vai perdendo aqui? Vai perdendo todos os outros carbonos que vão formar gás carbônico, vai perdendo os hidrogênios, que aí vão ser decompostos em prótons e elétrons. Isso aqui é importante ser guardado. Além desses hidrogênios serem liberados no NAD e no FAD. Por giro, por acetato que entrou, são 3, mas aí dá no total 6. 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Gente, esse aqui é o resultado do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, 2 ATPs, 6 NADs e 2 FADs. Eu quero que você veja aqui, Essa acetilcoenzima A, lembra que o acetato tem 2 carbonos. Reage com esse ácido oxalacético que tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aí o que acontece? O ácido acético junta os carbonos com ele. 2 mais 4, 1, 2, 3, 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Aí a coenzima A vai embora, para se casar de novo com o acetato. Daqui para frente, a gente tem enzimas chamadas descarboxilases, que vão tirar carbono. Aí o carbono vira gás carbônico, que você libera. E as desidrogenases, que vão tirar hidrogênio, que vai para o NAD e para o FAD. Então veja aqui, NAD com hidrogênio, NAD com hidrogênio, NAD com hidrogênio. Então, um giro dá 3 NADH2 e um FADH2 e um ATP. Só que a gente não conta um giro. Por quê? Porque a glicose formou 2 acetilcoenzimas A, porque tinham 2 piruvatos, 2 acetatos, 2 acetilcoenzima A. Então, no total, a gente soma, aí vai dar 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs, que é esse resultado geral que eu pedi que você guardasse aqui. Tudo bem? E agora? Agora você vai guardar essa relação. Cada NAD produz 3 ATPs, cada FAD 2 ATPs. Para onde vão esses hidrogênios? Para a última etapa, que é a cadeia respiratória. Aí vai acontecer o quê? Essa tabela que eu criei para você aqui, ela é fascinante. Porque vamos fazer a continha. Glicólise, 2 ATPs. 2 ATPs e 2 NADs. E nenhum FAD. Formação da acetilcoenzima A. 2 NADs. Não produziu nem ATP nem FAD.
Ciclo de Krebs, 2 ATPs. Então, somei 2 e 2, eu já tenho 4 ATPs. Aqui eu tenho, atenção, 2 NADs da glicólise e 2 da formação da acetilcoenzima A, 6 do ciclo de Krebs. Total, 10 NADs que vão levar o hidrogênio, que vai ser quebrado em próton e elétron, lá para a cadeia respiratória. E tenho 2 FADs. Eu já fiz a conta para você daqui a pouco, mas veja, cada 10 eu tenho que multiplicar por 3 ATPs, cada 10 NADs. Aí eu vou ter a produção de 30 ATPs. Mas eu tenho 2 FADs, 2 vezes 2, mais 4 ATPs. Então eu espero 34 ATPs na cadeia, que é a próxima etapa. Só que eu tenho mais 4 aqui, somando 4, eu espero 38 ATPs. Isso realmente ocorre em todas as bactérias aeróbicas e em algumas células. Em outras, há um gasto de 2 ATPs a mais no caminho. Em vez de produzir 34, ela produz 28, atenção de novo. Em vez de produzir 30, 28, aí produz 4 ali, dá 32, mais 4, 36. Então, o total por respiração por glicose, ou 36 ATPs ou 38. Ok? Espero que tenha entendido. Dá uma olhada aqui. Energia, cadeia respiratória. 30 NADs. Opa, é 10 NADs. O Geraldo marcou bola aqui. 10 NADs vezes 3, 30 ATPs ou 28 ATPs. 2 FADs aqui são 10, tá, gente? 10. 2 vezes 2, 4. Então você tem aqui total da cadeia ou 32 ou 34, mais aqueles outros 4, o total geral da respiração 36 ou 38. Então, ou eu estou falando da cadeia ou estou falando no geral. No geral tem aqueles 4 ATPs, 2 da glicólise e 2 lá do ciclo de Krebs. Aonde ocorre? Nas cristas mitocondriais. Dá uma olhada aqui. A mitocôndria parece uma batatinha, tem 2 membranas. A membrana interna forma umas entradas que a gente chama de cristas mitocondriais. Mais ou menos assim. Então ocorre aqui. Tem aqui umas estruturas, parece uma raquete de tênis de campo presa pelo cabo, que a gente chama de corpos elementares. É aqui que ocorre o que a gente chama de sistema transportador de elétrons ou cadeia respiratória. O que acontece? Os elétrons que estão aqui são os mesmos que um dia saíram da clorofila A na fotossíntese cheios de energia. Aí eles vão passar do NAD para o FAD para essas moléculas chamadas citocromos em sequência, B, C, A e A3. Aí você vai ter essa realidade aqui, que eu vou te mostrar. Do NAD, o elétron vai para o FAD, libera energia, produz ATP. Do FAD, vai para o primeiro citocromo chamado B, em sequência BCA, A3O2. Tá? Então você fala NAD, FAD, BCA, A3O2. Aí vem para o citocromo B, que é uma molécula que tem ferro na molécula. Tudo bem? Aí o elétron perde energia. Aqui perde mais energia quando vai para o C, produz ATP. Do C para o B, do B para o A3, perde energia, produz ATP. Aí quando chega no A3, o elétron não tem mais energia extra, é energia comum. Aí ele é recebido pelo O2, só que veio o próton junto daqui, olha aqui o próton. Vem o elétron e vem o próton. Aí junta com O2 e forma o quê? Água. Então, gente, por favor, qual é a grande importância do oxigênio para a respiração celular? É ele que neutraliza o hidrogênio lá no final. É por isso que se faltar oxigênio na tua respiração orgânica, vai faltar oxigênio na célula, aí sabe o que acontece? Você vai morrer, porque o nível de acidez vai em um ponto insustentável. Eu vou botar uma prancha aqui, Vivem perguntando nas provas
Qual é o papel do oxigênio na respiração? Ele só entra no final para neutralizar o hidrogênio e produzir água, que vem com os elétrons. Então, ó, papel do oxigênio, aceptor final de hidrogênios, tá? Forma o quê? Forma água. Resultado, ó, da cadeia, 32 ou 34 ATPs, o geral 36 ou 38 ATPs. Tem uma outra respiração chamada anaeróbica. Cuidado! Tem muita gente que confunde respiração anaeróbica com fermentação. A gente vai tirar a dúvida agora. Então, respiração celular aeróbica usa o oxigênio. Qual é o papel do oxigênio? Acabei de falar para você. Lembra? Qual é o papel do oxigênio? Aceptor final de hidrogênio. Todos aqueles hidrogênios que foram liberados e capturados pelo NAD e pelo FAD agora são liberados de vez. E levariam a célula à morte não fosse alguém para neutralizar. Esse alguém é o oxigênio. Quais são as etapas? Glicólise ocorre aonde? No citossol. Quebra a glicose, 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 ATPs de lucro, 2 NADH2. Bau, fechou. Para onde vão os piruvatos? Vão entrar na mitocôndria. Chega lá, pede um carbono de cada um, porque eu conto por glicose, então vou somar todos os 2 agora. Perdeu 2 moléculas de gás carbônico e 2 ácidos acéticos ou acetato. Aí cada ácido acético reage com a coenzima A, forma acetilcoenzima A. E aí, nesse caso, libera hidrogênio e forma 2 NADs. E vejam, é exatamente a acetilcoenzima A que entra no ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial e lá na mitocôndria a fase aeróbica onde entra o oxigênio. Aí reage com o oxalacetato, forma ácido cítrico, a coenzima vai embora. Aí vai perdendo carbono e perdendo hidrogênio, vai acabando tudo que tem aí. E volta ao oxalacetato, que pega outro acetilcoenzima A, por isso que é ciclo, porque volta sempre ao oxalacetato, que destrói são os acetatos. Aí forma gás carbônico, o hidrogênio é capturado pelo NAD e pelo FAD. Como são duas acetilcoenzimas A por glicose, forma 6 NADs H2 e 2 FAD H2. E mais forma 2 ATPs. Para onde vão os hidrogênios? Eles serão quebrados em prótons e elétrons e vão para o sistema transportador de elétrons ou cadeia respiratória, que é a última etapa que ocorre nas cristas mitocondriais. Aí lá tem um sistema que leva o próton, um sistema que leva o elétron. Esse elétron é aquele mesmo elétron que um dia saiu aonde? Que um dia saiu da fotossíntese, cheio de energia. Aí o NAD passa para o FAD, que passa para os citocromos B, C, A e A3. Passou, perdeu energia, produziu ATP. E voltou um elétron comum. Quando chega um elétron comum, quem recebe lá embaixo? O oxigênio, que pega o protoelétron, neutraliza o hidrogênio, produz água. Essa mesma respiração ocorre em alguns seres, só que o aceptor final de hidrogênios não é o oxigênio. Daí a gente chama de respiração anaeróbica. Então, qual é a diferença da respiração celular anaeróbica para aeróbica? Só uma. As reações são as mesmas. O aceptor final de hidrogênio que é diferente. Aqui é o O2. E aqui pode ser nitrato, sulfato, é uma outra substância que não é o O2. Por isso, a respiração é dita anaeróbica. Mas aí tem uma outra coisa. A fermentação. A fermentação, gente, equivale só à glicólise. Então, é uma fase anaeróbica, um evento anaeróbico, mas não é a mesma coisa que respiração anaeróbica, ela vai até o final. A fermentação é um processo que para na glicólise, não acontece o resto. Por quê? Porque ela acontece em organismos que são anaeróbicos, atenção, facultativos. Tipo, as leveduras, que são fungos, é o fermento biológico que faz o pão, e algumas bactérias.
usadas, por exemplo, para fazer iogurte. Ok? Todo derivado de leite aqui. O que significa ser um anaeróbico facultativo? Significa que eles são fantásticos. Se tiver oxigênio, a respiração é a aeróbica normal e vai até o final. Aí o oxigênio captura hidrogênio, formou água, acabou lá na cadeia respiratória. Só que esses organismos não vão morrer por falta de energia. Se faltar o oxigênio, eles fazem só até a glicólise. Por quê? Porque não usa oxigênio. Aí isso a gente chama fermentação. Então, fermentação, o processo de respiração, é equivalente somente à glicólise, guarde isso. Aí o que acontece? A glicose, a mesma coisa, tem 6 carbonos, ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, cada um com 3 carbonos. Só que não pode entrar na mitocôndria, por quê? Porque não tem oxigênio lá na frente. Aí o que é que acontece com o ácido pirúvico? Ele é transformado num composto final, que pode ser álcool ou um ácido orgânico. Se essa molécula for transformada em um ácido orgânico, que tipo, Geraldo? Ácido acético, o vinagre. Se for transformado num ácido orgânico, a fermentação é chamada de acética. Se for no álcool, aí é alcoólica. Nossa, é assim que produz álcool para vender no posto de gasolina? Faz uma fermentação alcoólica. Você põe lá os seres que vão fermentar, não dá oxigênio, ele fermenta. É assim que a gente fabrica o pão. É assim que a gente fabrica todas as bebidas alcoólicas. Então dá uma olhada aqui. Fermentação alcoólica, a levedura. Esse é o fermento do pão que você usa, Saccharomyces cerevisiae. Isso aqui é uma levedura que é um fungo. Aí você vai lá no mercado, compra isso, a mãe mistura na massa. Mas também é usada para fabricação de bebida alcoólica, fabricar o pão, álcool, combustível. Dá uma olhada aqui. A gente pega, faz a fermentação, então na ausência do oxigênio, a glicólise produz o ácido pirúvico que está aqui e no final ele produz álcool e gás carbônico. Tá? Antes de ir para a acética, eu preciso te contar uma coisa. Quando você mistura a levedura, que é o fermento do pão na massa, você vai lá, massa, sovou o pão, botei a massa para crescer. Por que a massa cresce? Escuta bem, ali no trigo e tudo que tem ali, no açúcar, o que você botou ali, é comida para a levedura. Só que dentro da massa falta oxigênio, é o que ela faz fermentação alcoólica, ela produz álcool e gás carbônico. O álcool é que vai deixar o sabor no pão, mas ele vai embora. E o gás carbônico é expansivo. É o gás carbônico que faz a massa do pão crescer. Aí quando você assa, o gás carbônico também vai embora. Quando você corta o pão, está cheio de buraquinho. Que representa aquele buraquinho? Eram as bolhas que tinham gás carbônico. Ele foi embora, ficou só o buraquinho. Olha a levedura, Geraldo. A levedura é fungo, se assou, é fonte de proteína, você comeu junto, tá? Então guarda bem como é que a gente faz o pão, porque isso vive caindo em prova. Por que a massa cresce? Por causa do gás carbônico, tá? Aqui só para você ver, então você tem aqui, por exemplo, a bactéria, aí ela vai lá e transforma o álcool ainda em ácido acético e libera um pouco d'água, né? Aí produz vinagre, por isso que às vezes o vinho se transforma em vinagre. A lática, aqui é interessante, usado para fabricar os derivados do leite. Lembra dos lactobacilos. Eles fermentam e produzem ácido lático. É por isso que o leite azeda. Azedo quer dizer o quê? Ácido, tá? Aí dá uma olhada, só que eu quero que você guarde uma outra coisa. Isso ocorre nas fibras musculares da gente. O pessoal não vai cobrar, mas nas células do testículo e da retina também, aí cansa a visão. Olha, gente, guarde isso aqui em condições de anaerobiose. Então lembra o seguinte, final de campeonato, vai jogar lá na altura dos Andes um time brasileiro. Você, um dia que resolveu fazer exercício, fez demais e estava fora de forma. Você lembra que
A atividade muscular consome muito oxigênio. Cada célula muscular tem um monte de mitocôndria, porque tem que ter energia rápido, uma demanda grande de energia, tem que produzir muito ATP. Só que o oxigênio tem que chegar no músculo. Para isso ele depende do coração e do pulmão. Então eu preciso, quando entro numa atividade física, acelerar o trabalho do coração e do pulmão para o oxigênio que o músculo precisa chegue lá. Pode ver que no começo de um exercício a gente tem um cansaçozinho, é por causa do ácido lático. Ou se eu ultrapassei a minha capacidade física, a minha capacidade cardiopulmonar, pode ser uma pessoa que sofre do coração e pulmão. Se não chegar o oxigênio que o músculo necessita, ele faz um desvio e faz fermentação lática, porque não vai travar o músculo, né? Mas esse ácido lático produzido no músculo, nessas condições, atenção, de anaerobiose, quer dizer, por falta de O2, esse ácido lático causa fadiga muscular, é a hora que o teu músculo parece estar carregando chumbo, e provoca cãibras. Como a acidez aí destrói algumas fibras, você vai passar uma boa semana depois com dor no músculo. Então lembrem que além desses seres, nossas células musculares, faltando oxigênio, também fazem uma fermentação lática. É por isso que quem sofre do coração e do pulmão vive cansado, porque não consegue oxigenar nem o básico que o músculo precisa. Ok? Então você está vendo aqui o ácido lático sendo produzido, ó. O acúmulo do ácido lático na musculatura causa fadiga muscular, que é o cansaço, pode provocar cãibras. Depois, se voltar o oxigênio, ele é remetabolizado e entra no mitocôndrio e segue o curso normal. Todos vocês que fazem ou já fizeram academia, lembrem que terminado o exercício, a gente faz um exercício de relaxamento que é aeróbico. Por que você faz o aeróbico? Para oxigenar o músculo, para eliminar qualquer ácido lático formado aí. Então, com o exercício de relaxamento, você descansa mais rápido. Ok? Aqui está mostrando as duas vias. Ó. Condições aeróbicas, vai até o final. Condição anaeróbica, aí faz a fermentação lática e produz o ácido lático. Tá? Depois tem alguns exercícios, eu vou pedir que você olhe, porque é tanta coisa, meu amigo, que o nosso tempo estoura rapidinho. Gente, espero que tenham compreendido o básico tanto da fotossíntese quanto da respiração, que são reações chaves para o metabolismo celular da célula e, lógico, para a nossa sobrevivência. Gente, um grande abraço, até a próxima.